Vou falar um pouco da minha experiência, porque eu sou formada em comércio exterior. Eu cheguei no Brasil com 18 anos, né, de um outro país, bastante longínquo, né, e eu decidi estudar comércio exterior. Me formei em Curitiba e trabalhei com comércio exterior desde 99, porque lá tem Porto, Paranaguá tem muitas multinacionais, né, então eu trabalhei com importação e exportação, logística internacional, tendo vocação àquela cidade, né? Então a gente tem oportunidade. Isso foi muito gratificante de adquirir a experiência, né? Estudar isso e trabalhar já na prática. Das 8 às 18 estudava à noite. Depois eu me formei, decidi abrir a minha empresa, né? Importadora e exportadora, que isso é uma experiência à parte, né? A gente passa a trabalhar 16, acho que 18 horas por dia, né? E tem que tomar cuidado quando a gente é dono da empresa, tem que tomar cuidado para não se tornar um empregado, né, da empresa. Então, eu trabalhei bastante com comércio exterior na prática, movimentando containers, carretas, né, trabalhei para empresas de grande porte como Electrolux, Carrier, né, Husqvarna, Linha Branca, motosserras, então, diversos produtos agrícolas também, exportava madeira, piso de madeira, carne, café. Então, eu acredito que isso me trouxe bastante experiência e compartilho com vocês para a gente poder trocar figurinhas no futuro, né? No sentido que a gente possa ter um diálogo, conversa e eu possa agregar também na área que vocês estão trabalhando e pretendem ingressar nesse curso, né? Atualmente eu trabalho na agência de promoção das exportações e tração de investimentos, uma agência do governo, fica em Brasília, né? E presto consultoria para empresas brasileiras que querem exportar ou internacionalizar, se abrir escritório no exterior, ou também apoio empresas multinacionais estrangeiras que querem vir para o Brasil, né? E essa decisão hoje em dia, onde você vai alocar os seus recursos, onde você vai abrir unidade produtiva ou comercial, né? Tudo isso passa pela decisão de logística, né? Então, brevemente me apresentando, passo a palavra para o professor Silvio, né? Obrigada. Obrigado. Boa noite, professor Edésio. Obrigado pelo convite. Professora Hanna, um prazer conhecer a colega, né? Eu vou falar assim, rápido. Quantos minutos, professor Edésio? 10 minutos? Sim, para falar? Se apresente, aí a gente depois só fala sobre o tema, né? Ah, tá bom. Se apresente e a gente fala sobre o tema. Ah, tá bom. Então, eu sou engenheiro civil, né? Graduado em 1983, né? Como diz aí na apresentação, eu tenho um MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Economia. Eu fui muitos anos operador da CBTU, era trem de passageiros, e depois na rede, na operação ferroviária. Eu trabalhei no sistema CBTU Rede 12 anos, sendo que o maior tempo meu foi em operação ferroviária, né? Eu sou daquele engenheiro de pegar locomotiva, atender descarrilhamento, a gente fazia atendimento a terminais intermodais, a rede tinha vários terminais intermodais, né? Atendia grandes clientes, como a Mineração Brasileira Reunida, do Grupo KM, a Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Paulista, cimenteiras, empresas operadoras de contêiner, multiterminais, a gente atendia muito, principalmente quando eu trabalhei no Vale do Paraíba, na região de São José dos Campos. Hoje moro aqui em Carioca, né? Sou carioca, que mora no interior do Mato Grosso. Então, essa parte de agronegócio, né, eu conheço muito, né? Porque eu estou numa capital aqui, uma das cidades do agro, chamada Tangará da Serra, né? Eu estou falando com vocês do interior do Mato Grosso. Olha que beleza essa tecnologia. E Mato Grosso, de fato, o professor Edésio falou, um dos principais problemas nossos, né, que está no centro do Brasil, e para você escoar a produção, você tem que caminhar 2.000 e poucos quilômetros até os portos do Sul e do Sudeste, né, Santos e Paranaguá.
Hoje foi mais ou menos resolvido com a questão do terminal de Rondonópolis, que hoje, não, graças a Deus, não percorre esses 2.000 quilômetros, só 1.000, né? Não, da região produtora, só 500, de Rondonópolis para Santos e Paranaguá, uns 1.500 quilômetros. E também está subindo para o chamado Arco Norte. Então, isso aí está fazendo uma redução de custo logístico muito boa para os produtores de grãos, né? Eu queria salientar, né, a importância também, né, para acabar a minha apresentação, das ferrovias aqui no Mato Grosso. Nós teremos 3, depois eu vou comentar isso ao longo da apresentação. A importância dessas 3 ferrovias que estão para sair aqui no Mato Grosso. E agradecer, né, o convite, né, e estou à disposição aí do professor Edésio aí para o debate com os colegas aí que estão escutando. Sou professor de supply chain, né, de cadeia de suprimento, né, e de infraestrutura e transporte. São 2 disciplinas que eu ministro no curso, né? E muito obrigado aí pelo convite, professor. Legal. Então, assim, ó, o que a gente queria fazer aqui com vocês, né? Conversar com vocês da seguinte forma. A gente tem, vamos dizer assim, dois profissionais que falam muito de 2 partes, né? Por exemplo, se eu tenho uma carga no interior do Brasil, ela vai passar uma parte pela infraestrutura de transporte que existe dentro do país, né? Que o Silvio pode falar um pouquinho, diagnosticar, uns 5 minutinhos para diagnosticar a infraestrutura de transporte aqui no Brasil. E tem uma outra parte que tem tudo a ver com o que a professora Hanna faz, que é os desafios, que eu queria que a professora falasse um pouquinho para os alunos sobre o desafio que é exportar produtos no Brasil, né? Quais são os nossos principais clientes, quais são as principais conexões, né? E esse desafio, o que precisa ser feito para fazer o processo de exportação. Então, o professor Silvio podia falar da infraestrutura de transporte no Brasil e a professora Hanna de como retirar o produto, né? Desembaraçar o produto na chegada ou fazer com que um produto saia do porto e chegue no cliente final. Certo? Vamos começar com o Silvio, então, que é a parte interna, né? Pode ser, Silvio? Uns 5 minutinhos para você dar um diagnóstico da infraestrutura de transporte aqui. Bom, a nossa infraestrutura de transporte, ela preponderantemente é um modal rodoviário, um país continental, né? Uma escala de tração baixa, o modal rodoviário ele tem uma escala de tração baixa, consequentemente o preço do frete não é baixo, né? Porque é diferente do modal ferroviário, o modal hidroviário, que a escala de tração é muito alta, consequentemente o preço do frete é mais baixo, né? Temos uma cabotagem também incipiente, né? Cabotagem é um transporte ao longo da costa brasileira, né? Que é o modal mais competitivo, modal marítimo, pela sua escala de tração absurda. E o país, depois, né, da greve dos caminhoneiros de 2018, escancarou a nossa triste realidade, que é extremamente dependente do modal rodoviário e a falta das ferrovias, né? Eu sou suspeito, que eu fui ferroviário há muitos anos, né? Conheço a ferrovia profundamente, né? Por ter sido operador. Então, o Brasil hoje demanda por ferrovia, principalmente aqui no Mato Grosso. Você tem a questão para a professora Hanna falar também, o nosso transit time é muito alto, né? Por causa dos gargalos dos portos, né? Temos gargalos de navios para chegar, para atracar, temos gargalos de caminhões para entrar, principalmente Porto de Santos, gargalos de trens para entrar, né? No Porto de Santos, principalmente, que é o maior porto nosso. Uma concessionária resolveu o problema dela, que é a VLI, com o Tiplan. O Tiplan, os trens da VLI, de grãos, principalmente, não ficam tão retidos em Santos, esperando entrada nos domínios da Companhia Docas de Santos. Agora, a Rumo e a MRS, com aquela margem esquerda e direita, é um horror.
né? Então, esse é um gargalo sério do país, né? Imputa custos materiais, custos humanos, né? de gastos de óleo diesel com locomotivas paradas, caminhões parados, porque não entra, é um gargalo, né? Santos e Paranaguá, né? Às vezes está congestionado, tanto Santos como Paranaguá já teve soja do Mato Grosso percorrendo até o porto do Rio Grande, andando 3.000 quilômetros, um absurdo logístico total, né? O alemão, por exemplo, o americano, quando olha isso, eles não entendem, né? São dois países de excelência em logística. Então, é isso, a nossa infraestrutura tem muito que melhorar, e o Mato Grosso, então, temos 3 ferrovias, que depois eu vou falar num debate, né? As 3 ferrovias que vão impactar muito aqui no Mato Grosso. Basicamente é isso, professor. Não, então, pessoal, assim, ó, puxando o gancho que o professor Silvio comentou, qual que é o grande problema? Lembram do custo que eu mostrei para vocês? O impacto do custo no valor final do produto? Com a infraestrutura de transporte deficiente, né, e tem muitos especialistas na área que falam que o Brasil tem infraestrutura que os Estados Unidos tinha na década de 30 do século passado, né, de 90 anos atrás. Então, com uma infraestrutura de transporte extremamente ineficiente, a gente acaba gastando muito, ou o custo logístico sendo muito mais alto do que deveria ser. Então, esse dinheiro que se gasta com custo logístico poderia ser alocado em outras coisas. Poderia virar desenvolvimento. Né? E aí, se a gente analisar, nós temos aí os 5 modais de transporte, né? Rodovias, principal modal do Brasil, ferrovias, né? Transporte aquaviário, transporte aeroviário e as dutovias. Dentre esses, a rodovia, como o Silvio bem falou, é o que tem o maior custo energético. Tem muita flexibilidade, mas tem o maior custo energético. Gasta-se muito. E, infelizmente, é o nosso principal modal. Né? A ferrovia e o transporte aquaviário podiam agregar bastante se fossem mais incentivados, tanto pelo processo de cabotagem no transporte aquaviário, né, quanto dentro das hidrovias do transporte da navegação no interior, quanto também as ferrovias, como o Silvio bem lembrou, de bons projetos que existem para execução aqui no Brasil. Tá? Então, esse é um dos grandes gargalos que o Brasil tem. Uma infraestrutura totalmente em branco, né? Extremamente carente, quando comparada com qualquer infraestrutura de um país decente do mundo. Tá? Então, vamos passar a palavra para a professora Hanna, para ela falar um pouquinho da perna de fora, né? Os desafios que existem no Brasil para você importar e exportar produtos. Obrigado. Obrigada. Me identifico muito com a fala do professor Silvio, do professor Edésio, né? De fato, o nosso desafio, os gargalos, embora são velhos conhecidos, né? Nós temos esse desafio para vencer, para continuar fazendo negócios, né? Então, eu vou começar a analisar a parte do comércio exterior, logística internacional, a partir desse ponto, do custo, né? Então, faz mais de 10 anos que eu dou aula e sempre a gente fala, nossa, o custo Brasil é muito caro, né? Muito alto. O frete internacional é mais barato do que o frete interno, né? Uma carreta, o bitrem que a gente puxava de madeira lá do Mato Grosso, do interior, lá do Machadinho aí, ou do Porto Velho, né? Do Pimenta Bueno, aí do Arequemes, aí carreta custava 9 mil, não sei quanto custa hoje, né? Aí o frete internacional custava o quê? $1.500? Lógico, o dólar hoje está quebrando perna de muita gente, né? Inclusive, o setor aéreo pode se tornar inviável, né, pelo custo do combustível importado. Mas, traçando um projeto internacional, né, você tem que pensar no frete interno, sim. Porque o frete internacional, a gente vê que a gente tem mais facilidade em muitos países e também um custo mais baixo. Por outro lado, a notícia, digamos assim, para acalmar os ânimos, se é difícil para todo mundo. Todos nós que estamos no Brasil passamos por esses desafios, né? E na hora que estamos desenvolvendo um projeto, exportação de um produto bom brasileiro, que o produto brasileiro é bom de fato, né? Nós temos qualidade, temos boa produtividade em alguns setores, né? Então, agronegócios, sem palavras, né? Nem precisa
traçar muitos elogios, né? Porque o nosso agronegócio, de fato, é muito competitivo. Onde nós perdemos competitividade são têxteis, calçados. Desde 2000 para cá, o nosso custo, de fato, e produtividade acabou caindo por diversas razões. Uma delas é a falta de políticas industriais que pudessem manter a vanguarda brasileira, né? Mas por que é importante a gente se conectar também com logística internacional, né? Enquanto eu defendo o campo como um todo de logística, né, que seria uma conexão, uma liga, uma cola entre essas trocas comerciais que nós temos, né? Logística é muito importante você estudar, porque daí você entende de fato como é que você entrega o produto na qualidade, no tempo, né? E no custo adequado, com todo o fluxo de informação que o professor Edésio comentou, que é muito importante, material, né? Custo e também informação, e na parte de logística internacional, isso é mais importante ainda, né? Porque são distâncias continentais, né? Qual a utilidade para isso? Para estudar logística internacional e, quem sabe, abrir horizontes também para você desenvolver seus projetos internacionais. Há muitas boas práticas nos trazemos de fora. Pensem no Japão, que o professor Edésio mencionou, né? Eu já lembrei o jeito Toyota de produzir, né? Naqueles anos 50, 60, eles passaram a montar carros no navio, né? Então, isso foi um avanço logístico. Você pensa, eu não tenho onde fabricar ele naquele país, eu preciso diminuir o meu espaço e tempo na fábrica, né? Então, enquanto eu estou viajando, transportando meu carro, eu vou fabricar ele e montar no navio. Olha que sacada interessante, né? Então, são diversas formas que você pode trazer para o seu país. Isso tem que ser incentivado. Vai na feira internacional. Hoje são feiras todas digitais. Leia uma revista internacional. Então, a logística internacional, comércio internacional, você traz coisas boas para você. Porque hoje nós sabemos, inovação, ela não surge só num país ou numa empresa, né? Inovação hoje tem que ser aberta. Inovação pode surgir em vários cantos do mundo, né? Então, por isso é importante, de fato, você voltar seu olhar para o mundo, né? Comércio internacional. E como é que se monta uma operação internacional? Começa aqui no Brasil, né? Com todo esse cálculo de custos, e aí você vai precisar de um parceiro logístico, chamado também freight forwarder, um agente de carga, né? O NVOCC é Non-Vessel Operator, né? Que são armadores sem navios. Então, são diversos parceiros que você vai conhecendo na medida que você vai estudando a disciplina de comércio exterior e logística internacional, que vai te ajudar a trazer custos, ver as tarifas, né? Ver carga tributária, ver se precisa fazer transbordo, se você vai utilizar um multimodal, né? Então, todo esse exercício pode trazer uma reflexão que talvez os insumos precisam ser importados, ou você poderia fazer o acabamento do seu produto em um outro terceiro país onde você vai exportar. Veja um exemplo de Riachuelo. Riachuelo, algum tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, decidiu fabricar uma parte suas roupas, em vez de na China, fabricar no Paraguai, porque nós temos Mercosul, né? E você importando entre a Argentina e Paraguai, você entra com mercadoria alíquota zero, né? Então, nós temos, além da logística, que é proximidade, né? Com vizinho, Paraguai, país, é isso que nós temos que desenvolver, boas relações, né? Com países vizinhos e ter essa cadeia de suprimentos bem desenvolvida, a gente defende isso. Você fabrica lá mais em conta, traz para o Brasil, faz logística mais perto e faz tributação também mais em conta, porque tributação do Paraguai é zero, da China são outras alíquotas, né? Então, somente uma introdução aqui para exemplificar uma operação internacional. Você vê que interessante esse exemplo, né, professora? Produzir no Paraguai é muito mais barato, né? Os custos de operação lá, de manufatura lá, são menores. Você tem a alíquota zero. Então, a empresa pensou, poxa, eu vou produzir na China, talvez eu vou pagar um pouquinho menos, prefiro pagar um pouquinho mais para produzir no Paraguai, ficar próximo e ter uma alíquota zero, né? E quem pensa isso? Quem pensa isso é um bom gestor logístico, né? Então, vejam, olha novamente o protagonismo do gestor logístico frente a uma empresa, né? Frente às regras de negócio da empresa, né? Eu acho que isso que
que é legal. Professor Silvio, tem uma pergunta aqui para você. Você chegou a ver o chat? Não, estou aqui vendo. Eu vou dar uma lida aqui na pergunta, tá? Não. Professor, uma dúvida. Para o professor que domina a área de modal ferroviário. Se, na opinião dele, o modal ferroviário é mal utilizado, considerando a extensão continental do Brasil, no caso de abastecimento interno, para substituir ou dar suporte ao modal rodoviário. E a viabilidade no caso de transporte de carga refrigeradas, como já é realizado pela cabotagem. E aí? Vamos lá. Só um parágrafo. Quem quiser escrever dúvidas, por favor, escrevam as dúvidas aí, pessoal. Vamos lá. A ferrovia, a rodovia, eles são complementares. Quando eles são complementares, aplica-se o que nós chamamos de intermodalidade e multimodalidade, certo? Às vezes, eles são concorrentes, certo? Concorrentes quando eles têm a mesma origem e o mesmo destino, ok? Por exemplo, a Ferrogrão, né? Aqui no Mato Grosso, é de Sinop a Miritituba. Tem a ferrovia hoje, né? E a Ferrogrão de Sinop a Miritituba. Eles vão ser concorrentes, certo? Os modais vão concorrer. Mas na intermodalidade, né? Não, eles são complementares, né? A ferrovia ela é importante por um aspecto, o seguinte: a escala de tração é muito alta, né? Por possuir uma escala de tração muito alta, o preço do frete é menor. Evidentemente que na implantação o custo da ferrovia é maior, mas o payback dela, daqui uns 4, 5 anos, ela já está paga. A Ferrogrão, a projeção é 5 anos paga. Então, eles são complementares no aspecto da intermodalidade e da multimodalidade, que existe diferença entre intermodal e multimodal. Outra questão que é importante também, a demanda de ferrovia hoje no país é em todas as regiões. Por exemplo, o Santa Catarina, né? O teu estado aí, ele é um estado pequeno, né? 5 portos, né? A BR-101 não consegue atender a demanda, há acidente toda hora, né? 4, 5 acidentes por dia da BR-101. Uma conexão ligando os portos. Os 5 portos seria fundamental a importância. Só tem um porto com conexão ferroviária, que é São Francisco do Sul. Então, uma ferrovia de 400 quilômetros, a gente chama hoje essas ferrovias curtinhas, pequenas, de short line. Uma ferrovia de 400 quilômetros para Santa Catarina resolveria, não teria menos acidentes na BR-101. Que é, a professora Hanna sabe disso, um estado industrial, por ser um estado industrial, demanda por uma unitização de carga chamada container. A grande carga do Santa Catarina é o container, não tem dúvida nenhuma. Certo? Tem agronegócio, lógico, tem. Aquela região do oeste de Santa Catarina e tal, mas a grande carga é, de fato, o container. E quantos trens, eu fico imaginando aquela BR-101 cortada pela ferrovia, transportando container double stack para cima e para baixo. Double stack é aquele container um em cima do outro. Quantos acidentes evitariam na BR-101? Que poderia ser refrigerado, né, Silvio? Só para complementar, né? Sim, a refrigeração... Desculpe que eu esqueci da refrigeração. A professora sabe mais do que eu, né? O container refrigerado é fundamental, né? Cargas perecíveis, né? Você tem mas assim, talvez a pergunta dele assim, transportar um container ou transportar um container refrigerado por ferrovia tem muita diferença? Não. O procedimento, você vai ter que ter gerador, né? Você vai ter que ter gerador ao longo do transporte, né? Porque é carga perecível, né? E o container refrigerado é muito utilizado em cargas perecíveis, mesmo porque agora
a Rumo, através da Brata, está transportando em Rondonópolis para Sumaré cargas containerizadas de frigoríficas, com container frigorífico, né? Porque vem aqui do Mato Grosso. Né? Só para complementar, Fabrício, obrigado pela pergunta, tá? Uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que o Brasil é um país continental, então distâncias acima de 1.000 quilômetros, como o nosso querido professor Silvio mora no país no estado do agronegócio, distâncias de 1.000 quilômetros lá é brinquedo. Ou seja, longas distâncias para a ferrovia é extremamente viável, né? Distâncias acima de 500 quilômetros são extremamente viáveis a partir do momento que você tem origem e destino fixo, né? Ou seja, o modal rodoviário ele é complementar, né? Ele é pela flexibilidade que existe, ele é complementar, mas o modal ferroviário é realmente uma solução excelente para esse tipo de transporte. E aí eu gostaria de lembrar daquele gráfico que eu mostrei. Produtos de baixo valor agregado, custo logístico mais importante. Operação por modal ferroviário ainda mais relevante. Né? Lembrando, professor Edésio, que o transporte, todos os modais, todos, né, podem utilizar o container. Né? E o container, por ser uma carga de alto valor agregado, você pode cobrar mais do que, por exemplo, minério de ferro, soja, milho, que são commodities, né? Regulado por Bolsa Internacional, oferta e demanda mundial. Agora, container não, você pode cobrar o mercado, enfim. É uma carga de alto valor agregado, é muito melhor. Então, por exemplo, a Brado, né, que é o braço direito da Rumo, eu fui essa semana passada na Brado, lá em Cuiabá, eles inauguraram um escritório, vão ganhar dinheiro igual água, né? Porque eles vão fazer já estão transportando de Rondonópolis a Sumaré, perto de Campinas, e agora eles ganharam a concessão da malha paulista e vão estender finalmente esses trilhos para Cuiabá. Então, meu amigo, eles vão ganhar muito dinheiro, não tem boca, né? Pela quantidade de cargas, tanto descendo como subindo. Lembrando, por exemplo, que o agronegócio, o fertilizante é uma carga importada, e importa muito, né, professora? Fertilizante no agronegócio, né? É isso. Legal. Vamos passar para a segunda pergunta, então, a pergunta do Pablo, uma pergunta para a professora Hanna. Por favor, professora. Estou vendo que o Paulo pergunta, né? Ele gostaria de saber se é melhor fazer mais viável cabotagem do Rio de Janeiro para Recife ou que é rodoviário, né? Se for perguntar do ponto de vista viável, né? A gente tem que verificar a frequência dos navios, né? E tem um guia marítimo, www.guiamaritimo.com.br, que tem escalas dos navios. Deve ter outros serviços também que podem permitir a verificar a frequência do transporte marítimo. Não tenho esse conhecimento assim de imediato, o custo e tudo, né? Mas eu acredito que a frequência vai influenciar muito na escolha, né? O Pablo até que compartilha aqui que é um cliente que já faz cabotagem, né? Então deve ser viável, né? Agora, sobre o custo, né, em si, eu acho que eu colocaria junto, além da cabotagem em si, o transbordo, né? Porque por mais que chegue via marítimo, depois você vai precisar do frete interno, né? Então você tem o transit time, né? O tempo de deslocamento e transbordo, né? E dependendo da carga, você pode... Esse transbordo sempre ter que cuidar, né? Eu acho que quanto tem mais transbordo, mais perigoso é. Perigoso no sentido que você expõe a sua carga a eventual avaria, né? No transporte marítimo, a gente costuma sempre verificar na cotação, perguntar se tem um navio chamado feeder, né? Ou seja, o navio vai entrar no porto maior e depois vai ter que fazer transbordo para ir um porto menor, né? Então, às vezes, em vez de usar um transbordo para um navio de menor porte, você já manda via rodoviário, né? Então, acho que o transporte rodoviário ele é muito bom para atender capilaridade. Então, poderia ser viável cabotagem rodoviário, mas tem que ver esses diversos fatores, né? Então... Mas, assim, uma das coisas que eu só contribuindo, uma das coisas que seria interessante é o Brasil ter uma política voltada para a cabotagem, né? Para a gente ter mais linhas, talvez linhas regulares de cabotagem,
de maneira que a gente conseguisse reduzir ou retirar fluxos de longa distância rodoviários. Por exemplo, talvez uma carga que saia do Rio de Janeiro, um caminhão que saia do Rio de Janeiro e vá para Recife, a gente está falando aí de uma distância longa, não deveria ir por rodovia, e sim ir por um outro modal, né? Que no caso, o único que hoje poderia ser operado seria a cabotagem. Mas nós não temos ainda hoje uma cabotagem 100% regulada, ou seja, uma política pública voltada. O governo está trabalhando isso hoje, mas é uma política pública 100% voltada para a cabotagem, vamos dizer assim, para facilitar as coisas, né? Linhas regulares, talvez, ou alguma ação que facilitasse o processo, né? E viabilizasse a cabotagem. Porque se você analisa simplesmente o custo de operação de uma carga dentro do navio e o custo de operação de uma carga num caminhão, o custo de operação do navio é extremamente menor, né? Então, talvez essas políticas voltadas para a cabotagem é o que precisa acontecer, né? Sim. Para que isso viabilize. Eu vou complementar a sua fala, professor, e da professora Hanna. Eu vi uma palestra no Intermodal, em São Paulo, que foi remota, né? Foi também um webinar, e o CEO da Maersk, do Grupo Aliança, né? Ele falando exatamente como o Grupo Aliança, que é um armador, dono de navios, utiliza-se de modais parceiros. Ele utiliza rodovia, hidrovia, certo? Ele utiliza, apesar de ser um baita armador, né? E faz cabotagem aqui no Brasil, utiliza, ele é praticamente hoje, esse grupo, um operador logístico, né? Porque além da cabotagem, ele agrega valor para fazer o door-to-door, fazer o transporte porta a porta. Legal. E só para a gente complementar, o transporte de cabotagem, esse incentivo do transporte de cabotagem, ele seria muito importante no viés de crescimento nacional, né? Nesse sentido de crescimento nacional. E aí é legal a gente ver um gestor logístico perguntando isso, a pergunta que o Pablo fez, porque assim, um bom gestor logístico nunca está satisfeito com a sua rota. Ele fez a rota, ele está operando aquela rota, ele tem que estar sempre estudando outras rotas, né? Nunca ficar satisfeito com a rota que ele está fazendo, né? Isso vai fazer com que ele talvez descubra outras opções. E tem uma ótima apresentação da ANTAC, da Agência Nacional do Transporte, né, do Ecoaviário, e eles mostram que o hidroviário, né, e a cabotagem estão crescendo essas modalidades. Então, isso nos indica que se tem empresas utilizando, vale a pena nós também investigar, sempre buscando outros custos, competitividade, né, e inovar sempre, não é? Bom, uma outra pergunta aqui é para a Hanna novamente, do Renato Lima, é sobre a nova Rota da Seda, né? Então está aqui, né? Gostaria de perguntar para a professora Hanna se como a nova Rota da Seda, qual a vantagem para os países das Américas? Ok, obrigada, Renato. A nova Rota da Seda se refere provavelmente ao caminho que a China está traçando, né, para dinamizar, né, e buscar também uma independência maior, a China buscar um protagonismo maior no palco mundial, né? Então é interessante que nesse caminho a China tem tomado uma postura bastante agressiva, né? Eles têm uma estratégia de expansão bem traçada, tanto que a gente vê hoje uma briga de gigantes, né? Estados Unidos com China, né? Então, isso envolve um conhecimento de geopolítica, né? Por isso é bastante interessante estudar comércio exterior e logística internacional, porque nos obriga a entender um pouquinho também da conectividade entre os países e como a gente está dependente, né? Agora, para nós, países da América, como é que isso fica essa história, se é vantagem ou não é vantagem? Bom, China é o nosso principal parceiro, né? Nós exportamos muito, vendemos muito para a China, né? Então, temos que se dar bem com o povo chinês e com a economia chinesa. Estados Unidos também é um parceiro muito importante, né? Então, embora a China busque um protagonismo, ela também é dependente. Nós não podemos falar que não vamos agradar os chineses, não podemos brigar com eles. A gente tem que saber negociar bem, né? Isso a gente também aprende em disciplina de comércio exterior. Como é que se negocia com outras culturas, né? Quais são
aspectos que você tem que levar em conta. Então, para nós, quando a gente fala nós nas Américas aqui, principalmente a América Latina, América do Sul, né? Brasil com países em volta. Ainda, se nós olharmos no mapa do comércio, a nossa participação do comércio internacional ainda é periférica, ainda é pequena. Digamos, vocês que são profissionais e eu, digamos, do comércio exterior, quem estiver trabalhando também com comércio exterior, eu sempre incentivo para a gente olhar para o mercado maior, porque tem muitas oportunidades. De tudo, né? De tudo que se vende, que se exporta no mundo, o Brasil só contribui com 1%. Então, nós temos muito mercado ainda para crescer, né? Lógico, outros países também não são assim, não nadam de braçadas. A Alemanha exporta 7%, mas olha o tamanho da Alemanha, né? Então, o Brasil tem muita coisa ainda para agregar e pode se beneficiar, inclusive, dessa nova política da China, né? Eles vendem, sabem Alibaba, AliExpress, né? Eles têm um dia de solteiro lá, em novembro. Em um dia, eles fizeram 200 milhões de vendas em um dia só, dia de solteiro. Então, eu vou me presentear. Então, o Alibaba, AliExpress, ele tem números assim absurdos. Então, se a gente vender para esses mercados por meio de comércio eletrônico, que um dos assuntos que também que a gente estuda, né, que o chamado dropshipping, comércio digital, hoje muito na moda, né? Então, dropshipping nos permite o quê? Ter uma loja na internet e vender para qualquer lugar do mundo. Que isso é viável. É ali que nós estamos vendo, estudando oportunidade de você ter renda com esse conhecimento que a gente tá aqui vai tratar no SMBA, e depois da manhã você já pode aplicar ou ser um especialista. Se você é especialista num ramo, digamos, aqui no Brasil, você entende ou de produto químico ou de algum produto específico agrícola, né? Você sendo especialista aqui no Brasil, você consegue prestar serviços também para fora. Porque você entendendo o seu ramo, você se adapta um pouco mais o que o seu cliente lá no exterior pede, traz algumas adaptações e compra aqui com adaptação para o cliente que está pedindo lá. Eu fazia muito isso, né? Eu recebia pedido de fora, só que o brasileiro, a indústria brasileira é outro padrão, não vende 900 ml, vende 1 litro. Então, você sabendo como o seu cliente no exterior funciona, você traz para cá, traz boas práticas, novas práticas e consegue exportar do gosto do freguês lá no exterior. E hoje o comércio eletrônico te ajuda muito isso, né? Até Correios já está fazendo transporte via marítimo, não é só aéreo. Bom, espero que Renato. Professor, eu acho que você falou um tema muito pertinente, assim. Hoje em dia o trabalho, acho que até os colegas que estão assistindo, todo mundo que está assistindo, o trabalho ele vai ser cada vez mais digital, né? Você não vai trabalhar fisicamente, né? Cada vez mais digital. Então, veja bem, você pode estar prestando serviço para qualquer pessoa no mundo, né? Ou vendendo para qualquer pessoa no mundo. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui com 34 pessoas conectadas, pessoas de vários locais do Brasil, né? E se conversando, trocando ideias. Então, o futuro do ensino, o futuro do comércio, o futuro do trabalho é esse futuro. E o profissional precisa estar preparado para isso, precisa estar conectado com isso. Eu acho que o nosso próximo pulo é o óculos de realidade virtual. E nós vamos melhorando sempre. Olha, outro nicho para explorar, comercial. Você vê, vejam um depoimento aqui do Fabrício, no chat ali, pessoal. Do Fabrício Pinheiro. Moro em Amapá. Né? Então, vejam, o Brasil é muito bonito, ele é muito grande, muito diferente. Né? Então, olha a realidade dele lá. Né? Moro em Amapá. Ainda somos isolados geograficamente. Olha o depoimento dele. Né? Trabalho em uma empresa de distribuição de alimentos. Que conseguia alterar boa parte do modal rodoviário para a cabotagem. Né? O nosso problema é o tempo do transporte. A carga rodoviária de São Paulo para o estado, né, leva em torno de 10 dias, já considerando o tempo de balsa, e leva em torno de 36 horas. Já no modal cabotagem, leva em torno de 25 a 30 dias. Vejam o problema, de rodovia chega mais rápido. E muitas vezes por causa do transbordo.
Aí, novamente, entra no que eu comentei, uma política pública para viabilizar o processo de cabotagem no país. Olha a importância disso, né? Nós, como gestores logísticos, temos que trabalhar isso junto ao Ministério da Infraestrutura, né? Então, é muito legal o depoimento do Fabrício aqui, né? E que mostra que o custo de cabotagem é muito menor, mas por rodovia, olha a distância que está sendo percorrida, vai chegar mais rápido. Então, é bem interessante, né? Eu gostaria de comentar, professor Edésio, eu estava dando aí para pegar o gancho com o professor Silvio para comentar sobre ferrovias, né? Que é um assunto muito querido assim para mim. Eu acho que o Brasil tem toda a vocação, como a gente já é antiga muito essa ladainha, a gente falar que tem vocação ferroviária e tudo. Mas eu fico feliz que esses projetos estão saindo do papel. Eu vejo que nos últimos 2 anos, né, nesse governo, eles realmente pegaram na unha, desenharam editais, né, conseguiram desenhar os projetos de forma que existe uma secretaria especial chamada PPI, né, que eles têm 271 projetos na sua carteira. Uma equipe técnica, né, Ana? Oi? Uma equipe técnica, né? Extremamente uma equipe técnica, né? O ministro Tarcísio. Então, dá uma felicidade muito grande que esses projetos estão saindo do papel, né? Que eles desenvolveram editais, estão atraindo investimento, faz parte na Apex, né? Na Apex a gente trabalha com investidor estrangeiro, então a gente vende essa carteira de projetos, sabe? Nós vamos lá e oferecemos para o investidor estrangeiro, venha para o Brasil para investir na infraestrutura, porque esse é o ponto neurálgico que a gente precisa desenvolver. Então, eu acho que essa postura nova que está nesse governo, eu acho que a gente vai conseguir sanar esse ponto, não vamos ter mais desculpa para discutir ali, né? O Brasil é ótimo, mas tem um problema. Acho que eu tenho esperança que nos próximos 3, 5 anos a gente consiga pavimentar esse Brasil melhor. A partir do momento que a infraestrutura de transporte estiver ok, muda todos os parâmetros logísticos, né? O gestor logístico vai trabalhar de uma outra forma do que trabalha hoje, né? Eu complementando o que a professora Hanna, né, a professora, falou sobre o ministro Tarcísio, não é que eu sou tão velho assim, né? Eu tenho quase 60 anos, não escondo a idade. E eu, ao longo dos meus quase 60 anos, né, eu nunca vi na minha vida profissional, olha que eu já passei por muito governo nesse país, um cara igual ao Tarcísio, né, em termos de competência, em termos de colocar isso que você falou, professora, colocar os projetos, né? Os investidores estão interessados em adquirir, né? E eu nunca vi. Eu, sinceramente, ele impressiona. A maneira dele, a competência dele, a inteligência dele, a preparação dele, né? Eu lembro quando ele assumiu em janeiro de 2019, 1º de janeiro de 2019, uma coisa assim. Ele já foi em Miritituba. Ele falou, nós vamos, sem apologia política, né? Porque eu não tenho político de estimação, nunca tive, já me aborreci. Hoje eu não tenho político de estimação em nenhuma parte, eu sou técnico. Ele falou assim, o presidente Bolsonaro vem aqui inaugurar essa pavimentação até Miritituba. E não é que veio mesmo? Ele prometeu isso em janeiro de 2019 e os caras estavam lá em dezembro de 2019 pavimentando a BR-63, que era, na seca, um poeirão danado e na chuva um sabonete. Era horrível, né? Um terreno argiloso, horroroso, né? Enfim, ele prometeu e chegou lá. Então, de certo, isso dá credibilidade ao mercado. A infraestrutura é uma coisa que você tem que ter credibilidade. E ele, na frente do Ministério da Infraestrutura, ele traz toda essa credibilidade ao mercado e aos investidores. Mesmo porque a gente não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Não tem.
uma boa oportunidade para movimentar mercado, gerar mais empregos também nessa nossa construção da infraestrutura. Legal, pessoal. Para a gente não se estender muito, eu vou só comentar aqui. O Natanael comentou sobre Florianópolis, né? Realmente, Florianópolis precisa do transporte marítimo, né? Eu também moro em Florianópolis, então eu encaro muito bem esse problema. A gente só tem uma ligação, uma única ligação, que é um conjunto de pontes. E realmente o transporte marítimo ia trazer grandes benefícios para a mobilidade, que são coisas que a gente fala também no curso, mobilidade urbana da cidade, né? E aí o colega Pablo comenta sobre o ministro Tarcísio, realmente, não só o ministro Tarcísio, pessoal, mas assim, a equipe que está por baixo dele, o Marcelo Sampaio, que é o secretário executivo, os coordenadores de pasta, eles são muito bons, muito bons. Por exemplo, o Marcelo Sampaio, eu trabalhei com ele em 2007, ele era recém-entrado no Ministério do Transporte na época, é um cara de carreira, então você vê, o Tarcísio também você vê essas pessoas que são de carreira, que são concursados, assumindo cargos, então são coisas que a gente não viu, não tinha visto ainda, então a gente fica feliz e torce cada vez mais para que a infraestrutura realmente aconteça, que nós da logística precisamos muito da infraestrutura, né? Alguém quiser perguntar alguma coisa pode escrever. Eu vou pedir para cada um dar um depoimento final para a gente ir para a parte final aqui do nosso workshop. Vou começar com a professora Hanna, pode ser? Obrigada. Então, eu posso chamar vocês de colegas, né? Porque é de profissão e aprender, todos nós estamos aprendendo sempre, né? E eu acredito que a área de logística, a aprendizagem, né? Todo o conteúdo, tanto de logística quanto supply chain, ela agrega muito para um profissional que seja mais versátil, seja mais adaptável nesse nosso novo mundo, né? Então, é importante vocês agregarem esses novos conhecimentos que a gente sempre busca se atualizar e trazer para vocês, né? E vai ser importante também interagir como uma turma, né? E falando mais um pouquinho de comércio exterior, eu vejo que é uma disciplina que agrega muito para um profissional de logística, né? Porque você vai acabar sabendo terminologia de logística internacional que você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Porque terminologia de comércio exterior de logística internacional, ela é igual em 240, 225 países comerciais que a gente tenha trabalhado, né? Fora que você vai poder abrir na empresa que você trabalha, o seu negócio, você vai poder abrir olhos para para os gerentes, para os donos da empresa, ou você mesmo sendo dono da empresa, você pode abrir portas para novas oportunidades, né? Tudo que o mundo compra, poderia comprar do Brasil, ou você poderia trazer insumos, né? Novos insumos para a sua indústria que sejam mais baratos ou diferentes, né? Ou diferenciados. Vejam só, a gente descobriu agora na pandemia que a gente depende de insumos farmacêuticos. 90% dos insumos farmacêuticos são trazidos importados, né? Então, por que não? Você traz alguma coisa, desenvolve aqui no Brasil, né? Busca oportunidades, tem muitas oportunidades realmente quando você abre o olhar seu e aprende essas coisas internacionais e da logística internacional, né? Mas o conhecimento logístico, com certeza, é uma coisa muito, muito valiosa num profissional atual. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Silvio? Vamos lá. Não, eu vou encerrar dizendo que a infraestrutura é importante, né? Infraestrutura é desenvolvimento, geração de emprego, renda, e o gerenciamento da cadeia de suprimento, o supply chain, é fundamental, né? Porque você falou bem, professor, fluxo de materiais, né? Quando a gente fala em fluxo de materiais, nós falamos matéria-prima e produto acabado, e informações. E informações hoje que nós temos um instrumento gerencial fantástico chamado tecnologia da informação. E hoje nós caminhamos, né, a passos largos. Já estou falando até indústria 5.0, mas que eu saiba, é a indústria 4.0, né? Isso aí vai mudar um pouco o gerenciamento das cadeias de suprimento também, né?
a inteligência artificial, essa automação, essa robótica, etc., etc., que, por exemplo, uma empresa como a Vale já está impregnada, digamos assim, dessa indústria 4.0, né? Então é isso, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer o convite aí, ter compartilhado com a professora Hanna e você, Décio. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço os dois. Para a gente continuar aqui, pessoal, e estar finalizando, a gente queria só mostrar para vocês, rapidamente, um pouquinho do nosso curso, né, de Logística, Supply Chain e Transporte. Essa turma vai ser uma turma remota, né? Então a gente vai estar pela primeira vez entregando o produto que sempre foi entregue de maneira presencial, de uma maneira remota, igual o que está sendo feito aqui hoje, né? A gente está dando aulas remotas para as turmas presenciais em função da pandemia e o resultado está sendo muito legal, né? Os alunos estão gostando tanto que muitos estão falando, não quero mais aula presencial, eu quero ficar em casa assistindo aula, né? Então, assim, a aula remota, essa tecnologia que está sendo desenvolvida, essa tecnologia que está sendo entregue hoje, ela permite um contato muito próximo. E isso a gente vê bastante no curso. A turma está prevista para o dia 24/7, daqui mais ou menos um mês, né? Ela já está prevista para acontecer a nível Brasil. Qualquer pessoa do Brasil pode estar se inscrevendo no curso. Rapidamente aqui o curso, só para mostrar para vocês, ele tem 432 horas, né? Aulas remotas, são 12 módulos, ou seja, em um ano o aluno sai formado, né? E aqui uma ideia das disciplinas, a gente tem uma disciplina de logística, comércio exterior e comércio exterior, que a professora Hanna que leciona, disciplina de supply e de infraestrutura de transporte, o professor Silvio leciona. A gente tem disciplinas aqui voltadas para e-commerce e a parte de tecnologia, né, que a gente fala de WMS e outras coisas. Né? A gente tem disciplinas de gestão de qualidade, manufatura enxuta, né, voltado para supply. A gente tem também 2 disciplinas novas que foram inseridas que são muito relevantes para essa nova visão, né, que é a logística 4.0, né? A gente prevê aí que cada vez mais a inteligência artificial vai entrar no processo, já está e cada vez mais vai entrar, né, para automatizar isso. E os gestores logísticos têm que estar preparados para isso, porque essa mudança tende a ser muito rápida, né? Então a gente vai falar bastante disso e qualificar as pessoas nesse novo processo de fazer logística, que é a logística 4.0, com a inteligência artificial no processo, dentro do CD, automatizado, e fora do CD, através de veículos automatizados, né? E a gente tem também uma disciplina que é focada em startups para a logística, né? Então, mostra para o gestor logístico como montar a sua startup. Muitos imaginam, pensam assim, poxa, startup é coisa de programador. Não é, muito pelo contrário. Para você ter uma startup, você precisa conhecer do negócio. O programador se contrata. O negócio que é o problema, a regra de negócio, a ideia que é a grande questão. E hoje, das maiores empresas e grandes startups, elas estão se desenvolvendo justamente no tema logística e mobilidade urbana, né? Então, é isso que a gente vai estar tentando passar para vocês. Vou dar um exemplo. Uma empresa pequena, um rapaz recém-formado em logística, montou uma empresa em São Paulo para resolver a seguinte questão. Ele precisava conectar os fornecedores de pizzaria com a pizzaria. Ou seja, antes desse aplicativo que ele criou, uma pizzaria, ela entrava em contato com 10 fornecedores de cada produto. Pensem nos insumos que uma pizzaria tem. Farinha, queijo, vários tipos de sabores, né? Dentre outros insumos. Então, o dono da pizzaria tinha que ligar para todos esses fornecedores para fazer a cotação. Esse profissional montou uma startup, implementou uma API para conectar esses fornecedores com um clique. O dono da pizzaria identifica qual produto, qual dos fornecedores está entregando o produto com o melhor preço e já faz a compra. Rapidamente, ele conseguiu um anjo que financiou 5 milhões de reais para a execução da empresa, da startup, e hoje o produto, o aplicativo que ele criou é um aplicativo de sucesso. Isso vem acontecendo. O mais difícil não é programar, é sim identificar o problema.
Então, são coisas que vocês vão estar vendo no curso, né? A gente vai falar também da parte de agronegócio, aplicação do processo logístico para agronegócio, a gente falou bastante aqui, né? Então, tem esses conceitos, né? Para mais detalhes, depois vocês podem consultar ou perguntar para os consultores lá do IPOS, tá? Bom, alguns outros conceitos que é importante eu estar passando para vocês. No curso, a gente vai ver todo o processo de operação. Então, falamos de quê? Gestão de estoque, armazenagem, transporte, redução de custo e todos os conceitos que estão vinculados com isso, né? Então, a gente vai ter técnicas ali para estar trabalhando isso, voltado para a nova tecnologia, voltado para soluções 4.0, voltados para ações de startups dentro do processo, tá? E olhando para a aula ela vai ser da forma que a gente está conversando aqui, é uma aula remota, né? E o modelo que o IPOG trabalha é um modelo que a gente chama de modelo de sala de aula invertida. Ou seja, nessa imagem acima aqui, a gente tem o modelo tradicional, que é qual? O professor fala e o aluno escuta. O aluno é passivo, o professor é ativo. No modelo de sala de aula invertida, é o contrário. O professor é um moderador e o aluno é ativo, ele faz atividades. A gente já vem aplicando esse modelo na aula presencial. E na aula remota também, né? O Zoom ele tem uma funcionalidade que divide a turma. Eu poderia dividir aqui os participantes atuais, os 29 participantes atuais, em grupos. E aí se reuniriam em grupos menores e fariam a atividade que o professor falou. Pessoal, assim, ó, eu já dei muita aula presencial, eu dei aula remota. A divisão de grupo é muito, muito, muito parecida. O professor consegue entrar em cada grupo e consegue interagir. Assim, ó, tem depoimentos na aula que eu lecionei, alunos que ficaram até 10, 11, meia-noite fazendo atividade em grupo. Saíram dessa sala, foram para uma outra sala virtual e continuaram fazendo. A gente ficou muito impressionado com a possibilidade de execução de atividades em grupo que essas ferramentas de videoconferência permitem, né? E o mais legal, ter um network brasileiro, vamos dizer assim, não só regional, né? Não só de uma turma A ou de uma turma B, mas um network nacional. Pessoas do norte do Brasil, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul, se conectando, se conhecendo, fazendo atividades juntas. Então, isso faz com que você tenha um network muito mais refinado, muito maior do que de uma turma regional, né? A gente está muito esperançoso, né, nesse projeto e eu tenho 100% certeza que a gente vai conseguir entregar para vocês o que tem de melhor de uma aula presencial dentro de uma aula remota, tá? Quem tiver mais interesse, mais informações, pode clicar nesse link ou se inscrever ou procurar o pessoal do IPOS. Tá certo, pessoal? Bom, no mais era isso, né? Eu gostaria muito de agradecer vocês, né, pela oportunidade de estarem aqui com a gente, né, de estar trocando essas experiências. Né? Eu gostaria muito de agradecer a todos. Só vou fechar aqui minha compartilhada. Vai voltar aqui. Isso. Espero que vocês tenham gostado do evento que a gente fez, né? Desejo a todos vocês uma excelente noite, né? Um bom descanso, né? Um resto de semana iluminado. Gostaria muito de agradecer ao professor Silvio e a professora Hanna pelo tempo de vocês, de estar trocando essa experiência com a gente aqui. Eu acho que foi bastante enriquecedor para os participantes, para nós, né? E espero revê-los um dia, né? Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos.